Olá, meu nome é Carlos Alexandre Perim, eu sou sócio fundador do escritório Perim da Lazen e hoje nós vamos falar sobre a possibilidade da existência de cotas sociais com diferentes valores na sociedade limitada. Quando se fala em sociedade limitada, geralmente a gente imagina um certo número de sócios, 2 ou mais sócios, detentores de uma participação no capital social, que pode ser iguais ou diferentes entre si, mas que em geral atribuem um valor determinado a cada cota. Então, por exemplo, se nós tivermos uma sociedade cujo capital social é R$10.000, dividindo esse capital social por R$1, que é o valor de cada cota, nós obteremos 10.000 cotas de R$1 igual ao capital social de R$10.000, que pode ser dividido de forma igualitária ou de forma diferente entre os sócios da sociedade. Esse sistema que divide as cotas por um valor unitário da cota é chamado de cotas sociais unitárias múltiplas, ou seja, você tem o mesmo valor para todas as cotas sociais. Ocorre que o artigo 1055 do Código Civil prevê que as cotas sociais podem ser iguais ou desiguais. Uma parte da doutrina entende que quando o Código faz essa referência de cotas iguais ou desiguais, se refere não ao valor das cotas, mas se refere sim à quantidade de cotas que cada sócio possui. Então, portanto, se nós tivermos uma sociedade com 2 sócios, cada sócio tiver 50% dessa sociedade, eles terão participações iguais. Se um sócio tiver 80% e um sócio tiver 20% da sociedade, eles terão participações desiguais. Essa é uma doutrina. Outra parte da doutrina entende que o valor das cotas pode ser desiguais. Que o código não se refere à quantidade de participação, mas se refere à possibilidade da existência de cotas com valores diferenciados ou em classes diferenciadas, como ocorre com as sociedades anônimas. O fato é que alguns contratos sociais têm sido levados a registro nas juntas comerciais prevendo valores de cotas diferentes. Isso ocorre muito em startups, cujo valor da companhia atual não é representado pelo valor do capital social. Nestes casos, por exemplo, um sócio que queira investir R$500 mil numa empresa cujo capital social é de apenas R$10.000, pulverizaria os sócios pré-existentes com o ingresso de valor do capital nesse montante. O que ocorre? Nestes casos, se efetua o ingresso desse recurso, mas em troca se concedem cotas sociais com valores muito mais elevados do que as cotas sociais remanescentes. Então, por exemplo, nós temos lá uma empresa com capital social de R$10.000. Aí nós temos um sócio que tem 5.000 cotas de R$1, ele teria R$5.000 na empresa. O outro sócio, que é o sócio investidor, teria as mesmas 5.000 cotas, só que as cotas dele seriam cotas de R$100. Então, enquanto um aporta 5.000 cotas de R$1, outro aporta 5.000 cotas de R$100. Portanto, o capital social dessa empresa será de R$505 mil, representativos por 10.000 cotas, sendo que 5.000 cotas de R$1 pertencem a um sócio e 5.000 cotas de R$100 pertencem a outro sócio. Nesse exemplo, nós teremos uma sociedade em que as participações são, em tese, igualitárias em número de cotas, seriam 50% para um sócio e 50% para o outro. Ocorre que na proporção do capital social, em termos monetários relativos às cotas, a participação de um sócio é 100 vezes maior do que a do outro sócio. Aí nós temos um problema decorrente do artigo 1010 do Código Civil, que fala que as decisões serão tomadas por maioria de votos contados segundo o valor das cotas sociais de cada um. Como o valor das cotas sociais de cada um são diferentes, ainda que o contrato social diga que cada cota corresponde a um voto, poderá haver um problema implícito aí que, nesse momento, quando se constitui o contrato social, não está sendo previsto, mas que futuramente poderá ocasionar uma discussão entre os sócios em que talvez o sócio que tenha maior valor investido pretenderá fazer valer o valor das suas cotas sociais em caso de votação e não necessariamente a quantidade das cotas que cada um detém. Para saber mais informações sobre estas e outras matérias, por favor, entre nas nossas outras plataformas sociais. Muito obrigado.